Lucas capítulo 23, começando no versículo 42. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. O maior e mais histórico evento de toda a história foi quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. Naquela cruz, o relâmpago brilhou, o trovão rugiu, a escuridão veio, como os pregos foram para as mãos de Cristo, e uma lança entrou no seu lado e os pregos em seus pés. E Jesus estava pendurado entre o céu e a terra, sofrendo para nós. Os soldados o tiraram de sua prisão e colocaram um manto de carmesim nele. Eles o espancaram 2 ou 3 vezes. Então levaram 2 ou 3 assassinos com ele. 2 deles em particular que foram ser crucificados com ele. Então eles o levaram por Jerusalém e fizeram cada um deles carregar um cartaz. Ou pelo menos o arauto foi adiante deles para carregar um cartaz contando seus crimes. E então, Jesus tropeçou e caiu. Ele foi fraco pela perda de sangue, ele ficou fraco. E obrigaram um africano a ajudá-lo e carregar a sua cruz. Enquanto durar a história do homem, sempre nos lembraremos que foi um africano que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Há pessoas hoje que dizem que o cristianismo é a religião do homem branco. Não acredite nisso. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele pertence a todas as pessoas. Ele veio daquela parte do mundo que toca a Ásia, a África e a Europa. Ele pertence tanto ao africano quanto ao europeu. E tanto ao europeu quanto para o asiático. Jesus Cristo pertence a todas as pessoas e todas as nações, mas um africano o ajudou a carregar sua cruz. Então, quando chegaram ao Gólgota, esses soldados continuaram seu trabalho, pregando os pregos. Esses 2 assassinos e ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus estavam gritando, estavam chorando, gritando e chorando. Mas Jesus nunca pronunciou uma palavra. Eles pegaram um pouco de vinho medicinal que funcionava como sedativo e deram aos 2 ladrões. Eles pegaram e ofereceram a Jesus e ele recusou. Porque queria beber as borras amargas da morte em nosso lugar, por nós. Ele queria sofrer toda a morte, mostrando que Deus amava o mundo e Deus estava disposto a perdoar os pecados do mundo por causa de Cristo que estava fazendo naquela cruz. As pessoas que estavam assistindo estavam rindo e zombando. Eles disseram: ele salvou os outros, porque ele não pode salvar a si mesmo. Vamos, você fez grandes milagres, vamos. Por que você não trabalha em mais um? Você ressuscitou Lázaro dos mortos. Você ressuscitou o filho de uma viúva dentre os mortos. Por que você não pode se salvar? Aqueles cegos não perceberam que Deus havia pré-ordenado e pré-determinado de que Jesus Cristo morreria a morte de cruz. E foi somente por meio dessa morte que o mundo pôde encontrar perdão e salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo era um intelectual, um dos homens mais brilhantes que já viveu. E Paulo foi para Corinto. Corinto era pagã, intelectual e imoral. O centro universitário do mundo antigo. E Paulo disse: estou determinado a nada saber entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo disse isso? Ele disse isso porque Deus trancou na cruz o segredo do universo. A única maneira pela qual a terra pode encontrar reconciliação com o céu é por meio da cruz. A única maneira pela qual você e eu podemos chegar ao céu é por meio da cruz.
E se Jesus Cristo não tivesse ido para a cruz, você nunca poderia ter o pecado perdoado, você nunca poderia ter ido ao céu, e os problemas da terra nunca teriam uma solução. Somente pelo caminho da cruz podemos encontrar nosso caminho de volta para Deus. É por isso que era importante que Jesus permanecesse na cruz. Porque você vê, o homem está em rebelião contra Deus. Adão e Eva se rebelaram no jardim do Éden. E todos os homens desde então, Adão e Eva, quebraram a lei de Deus e pecaram contra Deus. E como resultado disso, Deus e o homem estão separados. E o único caminho do homem de volta a Deus é através de Jesus Cristo. O homem quebrou a lei. O homem merecia a morte. Ele merecia o julgamento. Ele merecia o inferno. Mas Deus disse, espera um minuto. Eu darei meu filho. Vou deixá-lo morrer. Vou deixá-lo levar o julgamento e o inferno por você. Se você colocar sua confiança e sua fé em meu filho, perdoarei seu pecado e vou mudar a sua vida. Eu lhe darei uma paz interior, alegria e satisfação que você nunca encontraria de outra forma. Jesus estava morrendo naquela cruz por seus pecados e seus pecados e seus pecados. Algumas pessoas dizem, por que você não tenta tornar o evangelho mais relevante? A mensagem mais relevante do mundo nessa noite é o fato de que Cristo morreu por você. Ele morreu em seu lugar. Ele derramou seu sangue por você. E se essa experiência, ninguém pode ir para o céu. Sim, Jesus Cristo morreu. O povo riu e zombou. E duas pessoas que zombaram e riram mais foram esses dois ladrões, os dois assassinos, que estavam morrendo com ele. Ambos estavam zombando dele, mas um deles ficou estranhamente silencioso. E finalmente, este que estava calado virou-se e repreendeu outro ladrão e o assassino e disse: estamos morrendo com justiça. Merecemos ser crucificados. Mas não este homem aqui no meio. Ele é um bom homem. Ele é o Filho de Deus. Então ele se virou e perguntou-lhe o que parecia ser uma pergunta improvável, impossível. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você se lembrará de mim, Senhor? Então Jesus deu uma das respostas mais surpreendentes da história do mundo. Os anjos no céu devem ter ficado abalados, assustados e maravilhados quando ouviram o que Jesus respondeu. Jesus disse: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Pense nisso. Aqui estava um ladrão, um assassino, um homem que havia cometido todos os crimes dos livros, morrendo, se volta para Jesus em seu momento de morte e diz: Senhor, lembra-te de mim. E ele nem disse: me perdoe. Ele nem mesmo disse: Senhor, leve-me para o céu com você. Ele não disse: o Senhor prefere a mim. Ele apenas disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu rápido como um raio. E ele disse: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E a todos vocês que pensam que não podem ser convertidos em um momento, e que não pode ser salvo nesta hora, neste momento, nessa chuva, em Baton Rouge, e ter toda a sua vida transformada, você lê as histórias do Novo Testamento e os encontros que as pessoas tiveram com Jesus. Há muitos de vocês que vieram aqui nessa noite chuvosa, que nunca sonharam que iriam encontrar Jesus. Você veio por curiosidade, ou você veio porque seu ônibus já estava a caminho, ou você tinha algum prometido algum amigo a vir, ou você é aluno da universidade, ou você veio por curiosidade. Muitas das pessoas do Novo Testamento que vieram a Jesus nunca planejaram isso. Eles nunca pensaram que teriam suas vidas mudadas. Este ladrão na cruz, que esteve na prisão, sabia que iria morrer na cruz. Ele sabia que merecia.
Ele nunca sonhou que antes que a noite chegasse, naquele dia, ele estaria no céu. Ele merecia julgamento. Ele merecia o inferno. Vou ver aquele homem no céu algum dia, pela graça de Deus. Ele não foi salvo por suas boas obras. Ele nem teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo para nada. Mas ele está no céu. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Quero te dizer que a maior palavra em toda a linguagem dos homens é o perdão. Que Jesus o perdoou de todos os pecados que ele já havia cometido. Limpou a lousa e ele estava no céu. Há 3 coisas sobre essa passagem. Todo o evangelho está nele. Há arrependimento. É o único arrependimento no leito de morte em toda a Bíblia. Não sei o que levou o sujeito a fazer essa pergunta ou a fazer essa afirmação. Pode ter sido a oração que Jesus acabou de fazer. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pode ter sido o que Jesus disse a João a respeito de sua mãe. Não sei o que é ou o que era. Mas o Espírito Santo o usou. O Espírito Santo usou isso para convencê-lo. Para convencê-lo de que ele precisava de Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados naquele momento. E ele foi salvo. Posso imaginar outro ladrão dizendo: ora, o que você fez? Você virou pregador, algo assim? Você se lembra? Nós estrangulamos aquele velho comerciante por seu ouro. Lembre-se, você sequestrou aquela criança. Lembre-se daquela garota que você estuprou. Lembre-se daquela pessoa que você matou. Você acha que Deus vai te perdoar? Você se tornou um pregador agora? Ele não pode te perdoar. Não me importa qual seja o seu pecado. Eu não me importo quão profundo do pecado você fez. Eu não me importo com o que você fez. Deus pode te perdoar. Deus pode purificá-lo. Deus pode fazer de você uma nova pessoa nessa noite. É só você colocar sua fé e sua confiança nele. Sim, ele se arrependeu. E a segunda coisa que ele fez foi acreditar. A Bíblia diz: se cremos em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. A Escritura diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Apenas arrependa e creia, e você será salvo. E você será salvo. E disse: quando entrares em teu reino, como se estivesse pensando em algum reino distante ou em algum lugar. E Jesus respondeu e disse: hoje, agora mesmo, você será salvo. Agora mesmo você pode ter a vida eterna. Você pode colocar sua confiança em Cristo agora. E ele o fez. E naquele dia, ele foi para o paraíso. Agora é a palavra lembrar. Se lembre, eu quero que você pense no momento. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Você sabia que Deus se esquece? Você sabia que há uma escritura em Jeremias 31:34 que diz: perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados? Deus pode esquecer. Deus esquece o seu pecado. O que significa quando Deus esquece? Deus nunca esquece o universo. Ele manda a chuva. Sim, Senhor. Deus manda a chuva. Mas a chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce sobre justos e injustos. Deus abençoa a todos nós com todas as suas bênçãos. Ele nunca esquece. Suponha que ele se esqueceu de enviar a chuva hoje. Suponha que o sol deixasse de brilhar. A terra se transformaria em uma geladeira. Suponha que Deus esqueceria, porque a Escritura diz que Deus mantém todo o universo unido. Se Deus se alguma vez tirasse sua mão, ele explodiria em pedaços. Então a Escritura diz que Deus se lembra de você. Essa noite, eu tive meu pequeno escritório aqui, onde vejo pessoas, uma senhora e seus filhos e uma mãe. E seu filho e seu marido é prisioneiro no Vietnã, no norte do Vietnã. Acho que nenhum de nós jamais saberá o que essas famílias sofreram. Acho que nenhum de nós jamais saberá o que aqueles meninos provavelmente passaram, psicologicamente, fisicamente.
sem nunca saber. Então tivemos um outro que veio nos ver essa noite, e seu marido, e ela acabou de descobrir que ele está vivo, e ele é um prisioneiro na guerra do Vietnã. Mas por muito tempo ela só estava perdendo uma ação. Mas deixa-me dizer uma coisa, Deus se lembra deles. E quando inclinamos nossas cabeças no nosso pequeno escritório e oramos para que Deus se lembrasse deles, e sua graça e seu amor chegassem ao norte do Vietnã, ao campo de prisioneiros, e os tocassem, Deus se lembra deles. E Deus responde à oração. Quantas vezes Deus esteve com você? Porque veja só, você quase sofreu um acidente outro dia, lembra? Mas você foi salvo disso. Por quê? Quando você chegar ao céu, poderá descobrir o porquê. Pode ter sido uma intervenção divina. E isso acontece com todos nós. Deus se lembra de você. Então, Deus, quando nunca esquece dos nossos pecados, a Bíblia diz, certifique-se de que seu pecado o descobrirá. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo como semear, isso também ceifará. A Bíblia diz, porque Deus há de trazer ao juízo toda a obra. Deus vai julgar todo o pecado que já foi cometido. Qual é o seu pecado que tão facilmente o assedia? Vai ser trazido à luz todas as coisas secretas. Deus vai julgá-lo. Deus nunca se esquece do pecado. Nenhum pecado jamais foi esquecido por Deus. Deus registrou tudo que você fez e todas as coisas que você já pensou desde o momento em que nasceu até a hora da sua morte. Está tudo lá. Está tudo no livro dos recordes e Deus jamais se esquecerá. Nada será esquecido. Como você se posiciona diante de Deus? Mas há uma coisa que Deus pode esquecer. Ele pode esquecer o pecado por causa de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, Ele se fez pecado por nós. Diz em Isaías 53, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Em 1 Pedro 2, Ele mesmo levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. A Escritura ensina que Deus pode esquecer nossos pecados por causa de Cristo. O pecado que nos condenaria, o pecado que nos enviaria ao julgamento, o pecado que nos mandaria para o inferno, Deus pode esquecer. Em Hebreus 1, diz que seus pecados foram purificados. Isaías 43 diz que seus pecados foram apagados. No Salmo 103 diz que seus pecados são perdoados. Isaías 38 diz que seus pecados são colocados nas costas dele. E em Hebreus diz que Deus não pode mais se lembrar do seu pecado. Não mais. Senhoras e senhores, porque Cristo morreu, porque Ele ressuscitou, por causa do que Ele fez, Deus não pode se lembrar dos meus pecados. Já cometi muitos pecados em minha vida. Muitos pecados. E mesmo que eu tivesse cometido apenas um pecado em toda a minha vida, isso seria o suficiente para me levar ao julgamento e me perder. Porque eu poderia guardar toda a lei e ainda assim pecar em um ponto e seria culpado de todos. Mas Deus se esqueceu do meu pecado. Ele esqueceu todos os pecados que eu já cometi. Cada um deles, ele se esqueceu. Ele é a única pessoa de todo o universo que pode esquecer. Ele tem a capacidade de esquecer. Ele se esqueceu do seu pecado? Você trouxe seu pecado e colocou aos pés de Jesus? Que a noite, para entregar sua vida a Cristo hoje, você pode nunca ter outro momento como esse. A Bíblia diz, aquele que endureceu o seu coração, sendo frequentemente reprovado, de repente será cortado e não terá mais remédio. Você ficou sentado aqui por horas e mais horas durante essa chuva. Muitos de vocês estão completamente encharcados. E fizeram isso porque querem que seus pecados sejam perdoados. Muitos de vocês e outros de vocês se sentaram aí porque pensam que alguém precisa de Cristo. E esta é a sua hora. É o seu momento e pode nunca mais voltar. Vou pedir-lhe para fazer algo que vi pessoas em Londres fazerem. Eu vi pessoas em San Diego fazerem. Eu vi pessoas em Pittsburgh fazerem. Eu vou pedir a dezena de vocês que se levantem agora. Agora mesmo, venham a esse campo aqui na chuva
E fiquem de pé aqui. E ao ouvir, diga: eu quero Cristo em minha vida. Quero que meu pecado seja perdoado. Quero saber que vou para o céu. Quero saber que não estarei no julgamento neste dia final. Quero minha vida transformada pelo poder de Cristo. Vou pedir a vocês que venham agora mesmo. Homens, mulheres, jovens. Deus falou com você nesse lugar. Você precisa de Cristo. E em um momento como este, você nunca vai esquecer. Eu conheci um missionário no Extremo Oriente, há alguns meses atrás. Disse que recebia Cristo uma daquelas noites no estádio de Wembley, na chuva torrencial na Inglaterra. E fiquei até os tornozelos na lama para encontrar Cristo. Agradeço a Deus, porque se não fosse pela chuva, não se teria vindo naquela noite ou não. Ele disse que havia algo sobre o desafio de avançar na chuva que me desafiou e mudou minha vida. Sim, não é fácil vir, mas Cristo foi à cruz por você. Muitas pessoas estão a caminho agora. Você consegue. Levante-se, venha e faça seu compromisso com Cristo.